toda honra e de todo louvor. O Salmo 106 está escrito: na morte não há lembrança de ti. E no sepulcro, Senhor, quem te louvará? Na sepultura ninguém come feijão, nem carne, nem louva a Deus. É lugar de silêncio. Então nós temos que fazer isso aqui, cantar e cantar. O rei Davi escreveu 73 salmos. Dos 73 salmos que ele escreveu, alguém perguntou a ele porque ele escrevia muitos salmos e louvava a Deus e falava para o povo louvar. E alguém perguntou: Davi, quando você vai parar de louvar a Deus? Está escrito a resposta no Salmo 146, escrito assim: eu louvarei ao Deus de Israel enquanto viver. Amém. Enquanto meu coração estiver batendo, eu estou louvando a Deus. Quem não cantou até agora, canta e louve, porque ele merece. O nome dele é Jesus. E a irmã vai fazer a introdução numa amarra a orquestra. Lá, 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 lá. Aleluia! Bem soltinho. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Comigo quando ele diz: firme! Gênesis, o primeiro livro da Bíblia chamado Gênesis. Capítulo 35. Glória a teu nome, glória a Jesus. Gênesis, capítulo 35, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia.
para chegar a Frata. Ele teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu pai. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu pai, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo de a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. E assim morreu Raquel e foi-se sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Somente Belém. Amém. A palavra de Deus veio para falar com as nossas almas nesta noite. Não tinha muito plano de estar aqui, muitas vezes eu passei aí, irmãos, mais de 20 anos passando aqui no trevo aqui. Mas hoje Deus preparou pela primeira vez. E Deus falou para mim aqui que vai marcar uma obra na vida de cada um de nós aqui nessa noite. Mas visita também, eu não sou batizado, eu estou vindo aqui visitar. Essa luz está alumiando para todos, essa palavra é para todos também. Prestando bastante atenção da descendência de Adão e Eva, o inimigo entrou, fez guerra, irmãos, usando ali de Caim. Abel perdeu a sua vida, mas aí daquele tronco ainda nasceu um broto, e esse broto veio a descendência abençoada de um varão chamado Sete, e de Sete veio Tarã, e de Tarã veio Naor, de Naor veio Abrão, e Abraão foi mudar de nome porque creu em tudo aquilo que Deus deu. E o Senhor falou: não chamarás mais Abrão, mas Abraão. A sua mulher duvidou, chamava Sarai. Aí ela duvidou, glória ao nome do Senhor, das promessas que Deus fez com Abraão. Ela ficou assim, meia em dúvida. O Senhor também mudou o seu nome, chamou ela Sara. Aquele que crê, cresce, se não crê, diminui. No nome de Abraão foram levadas letras, mas o nome de Sarai foi tirado letras. Quem quer receber o dom de Abraão, dá glória a Deus. Porque você vai crescer espiritual e vai crescer também material, para o nome de Deus também ser glorificado. Aí, irmãos, de Abraão veio também Isaac, filho de Sara. Mas depois de outra mulher chamada Quentra, depois que Sara morreu, Abraão teve 6 filhos com uma mulher chamada Quentra, do segundo casamento. E teve também um filho com a serva escrava egípcia por nome de Agar. Esses 6 varão se causou os maiores inimigos do povo de Deus. Eles se geraram os medianitas, roubadores de trigo e destruidor das coisas do povo de Deus. Mas a descendência de Abraão, Isaac, o caminho, Jacó, foi abençoado. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje toda a descendência dos roubadores de trigo, Deus vai amarrar hoje aqui. Vai prosperar a descendência de Abraão. Vai prosperar a descendência de Abraão e Sara, não de Abraão e Quentra. Quem puder glorificar, vai glorificar. Aí o Senhor abençoou Jacó. Naquela época um homem podia ter várias mulheres, e Jacó tinha 4. Por que um homem podia ter várias mulheres? Porque o Senhor fez a promessa a Abraão e fez a Isaac também Jacó. A tua descendência é incontável, é que nem estrela e que nem areia. Ninguém dá conta de contar estrela e ninguém dá conta de contar também areia. Pega esse smartphone aí, esses computadores de última geração, e pergunta a mulherzinha do Google que diz que tudo tem resposta. Pergunta ela quantos gramas de areia tem. Ela não tem resposta. Ela não tem resposta quantas estrelas tem no céu. Agora, se perguntar o sol, tem só uma, 2, tem só uma. Mas a areia e estrela é incontável. É que nem as gotas de água. Quem pode subir comigo na comunhão, vem comigo na comunhão. O que Deus vai fazer na tua vida é incontável. A bênção vai ser derramada e é com abundância. Então, podia um homem, para cumprir essas promessas serem incontáveis, um homem podia ter várias mulheres.
7 anos para adquirir a primeira, não recebeu ela, mas recebeu a segunda no lugar. E depois ele recebeu essa que ele trabalhou para ser a primeira, foi a segunda. Por isso que na palavra de Deus fala que os primeiros serão derradeiros. Ele trabalhou por Raquel e não recebeu. Recebeu Leia. E depois que ele recebeu a primitiva. E aí, para resumir, que não tem horário, Jacó tinha 4 mulheres. Uma chamava Raquel, outra chamava Lia, que quer dizer Leia, e a outra chamava Bila, e a outra chamava Zilpa. Zilpa era serva de Leia, e Bila era serva de Raquel, e todas elas foram tomadas por mulher. E dessas mulheres veio 12 filhos. O primeiro foi Rubens, filho de Leia. Aí veio o segundo, aí veio Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulun, Gad, Naphtali, Aser, e aí foi vindo Dan, e aí chegou José. José, filho dessa mulher, Raquel. Aí ela fez mais um, que chamou Benoni. Prestando bastante atenção nisso aqui. O último filho de Jacó foi esse Benoni, que Jacó mudou o nome dele. Aleluia. Ele, Zefinha, atravessou o vale de Jaboque, e quando atravessou, tinha um pequeno espaço de terra para chegar na cidade, por o nome de Efrata. E ali essa mulher estava grávida, gestante nos dias de dar luz. Essa mulher chamava Raquel. E aí ela sentiu dor de parto, e eles pararam, armaram as tendas para poder as parteiras cuidar daquela mulher chamada Raquel, que ia nascer uma criança. E aí, na hora de nascer aquela criança, teve trabalho no parto. O parto não foi fácil. E as parteiras falaram: não temas, você dará a luz a esse filho. Só não prometeu para ela que ela ia viver, mas a luz a criança ia dar. E falou para ela: tu dará luz a essa criança. E aí Raquel, passando dor e ruim, e foi ficando ruim, a criança começou a nascer. Quando a criança começou a nascer, terminando o parto, a última palavra que Raquel disse foi colocar o nome do menino, Benoni. Quando ela falou Benoni, Jacó não aceitou, porque Benoni significa filho da dor e filho da minha aflição, filho da minha amargura. Como colocar filho, nome do meu filho, filho da dor, da angústia. Aquele momento foi difícil, porque era uma vida chegando e uma vida perdendo. A mãe morrendo e o filho nascendo. Aí Jacó não deixou. Falou: não chamarás Benoni, mas chamarás Benjamim. Significa filho da minha mão direita e filho da minha felicidade. Quem pode dar glória? Vem comigo. Hoje nessa igreja Deus manda pregar. Deus vai arrancar Benoni com raiz e tudo. Amargura, angústia, enfermidade, calor, perseguição, feitiço, macumba. Tudo isso é Benoni. Seja amarrado agora por essa palavra. E Deus vai colocar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Benoni? Não. Benjamim, filho da minha mão direita e filho da minha felicidade. Aí Raquel morreu, e esse menino que se chamava Benoni mudou o nome dele na hora e colocou Benjamim. Aí sepultou ela lá em Efrata, junto à beira do caminho, e colocou o lugar por nome de Coluna. E o menino e as parteiras e as outras cuidaram de Benjamim. Mas com tudo isso Deus honrou ainda, porque Raquel era invejosa, tinha inveja da sua irmã que tinha filhos, e ela quis oprimir o próprio marido. Mas o Senhor mesmo assim ainda honrou ela. Nasceu um dos maiores pregadores do mundo. Foi da descendência de Benjamim.
E o primeiro rei de Israel veio da descendência de Benjamim também. A tribo de Benjamim se geraram um homem por nome de Saul, o primeiro rei de Israel, porque Israel teve 38 reis. Então ele se chamou Saul, filho de Aquis. Mas não prosperou. Mas para cumprir que a segunda glória é maior que a primeira, Deus levantou um apóstolo Paulo a escrever as últimas cartas junto com João. Foi um dos homens mais sábios do planeta Terra, foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu epístola e livro 13 livros epístola. Ele escreveu um livro, uma carta aos Hebreus. Ele escreveu outra aos irmãos da Tessalônica, aos Tessalonicenses. Ele escreveu cartas aos irmãos de Gálatas. Escreveu carta aos irmãos de Éfeso. Escreveu carta aos irmãos de Corinto 1. Escreveu carta aos irmãos de Corinto 2, porque viu que dividia a cidade, que nenhuma cidade tem, muita cidade tem 1 e 2, tem lá em Montes Claros um bairro, Santo Antônio 1, Santo Antônio 2. Então o rio dividia. Ele escreveu uma carta aos irmãos de Aos Corinto 1 e aos irmãos de Aos Corinto 2. Glória. Ele escreveu carta aos Timóteo. Glória ao nome santo do Senhor, exortando Tíbeus, cooperador, e mandando afastar de um homem. Glória ao nome santo do Senhor, que causava dissensões nas igrejas. Quem puder subir comigo na manhã, vai chegando, porque Deus vai fazer a obra na tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida é perfeito. E segundo o que está escrito aqui, dá para entender que o apóstolo Paulo, ele era advogado. Ele foi criado na doutrina e na lei de um doutor da lei mais famoso da terra da época da Itália, chamado Gamaliel, doutor da lei. Glória ao nome do Senhor. Eu já sinto aqui a presença de Deus para pregar esta palavra. Então Paulo entendia de lei, por certo era um advogado, falava várias línguas, falava vários idiomas, grego, aramaico, glória ao nome do Senhor, e tinha o dom de pregar a palavra. E hoje aqui nessa cidade o Senhor manda pregar. Deus vai dar o dom de poliglota para essa mocidade que está aqui. Você vai falar inglês, você vai falar aramaico, você vai falar inglês, vai falar mandarim. Quem puder glorificar, vai glorificar. Eu vou exaltar a tua família, vou exaltar teu filho, vou exaltar a tua casa. O que você tem vai ser muito precioso, porque Deus vai usar de você.